Bom, gente, agora eu te conto que o investidor brasileiro mudou radicalmente a forma de lidar com o dinheiro nos últimos 6 anos. Lembrando, né, 6 anos, pandemia. Dados da Ambima mostram uma verdadeira dança aí das cadeiras no patrimônio das carteiras mais ricas. Se em 2020 os fundos de investimento eram a preferência absoluta, hoje o cenário é outro. A participação dos fundos caiu de quase 50% para apenas 35% do total. E quem ganhou espaço foram os títulos, valores mobiliários, que agora dominam o mercado e mais da metade aí das carteiras nesse caso. Vamos entender então o que motivou essa virada com a economista da Aral Consultoria, Patrícia Palomo. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda aqui no Money e uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Muito bom estar aqui de novo com você. Queria muito te ouvir sobre esse cenário e, antes de mais nada, a primeira pergunta que eu faço é justamente entender qual que é o motivo para essa mudança tão relevante na carteira nesses últimos 6 anos. Juros mais altos, qual que pode ser a explicação? Perfeito, já matou, né? A gente viveu nesse período e a gente está desde 2022, Muriel, com juros de taxa básica, Selic, acima de 2 dígitos. Né? E isso é extremamente relevante e condicionou essa mudança do perfil da alocação de investimentos dos investidores de alta renda, os investidores classificados como private. Então, a gente percebeu isso, uma redução do protagonismo dos fundos de investimento, que eram o principal veículo de investimento desse investidor sofisticado, para os títulos e valores mobiliários, o que quer dizer que os investidores passaram a optar pelo investimento direto nos ativos. Né? Então, houve ali uma mudança desse protagonismo dos fundos para os investimentos diretos nesse período que foi acelerado nos últimos 2 anos, que é onde a gente está com os juros nos maiores patamares. Então, o cenário econômico e esse contexto econômico, ele explica parte desse movimento, e quando a gente olha para dentro dos números, né, a gente fez um levantamento aqui na Aral, em conjunto com a Quantum Finance, a gente percebe que essa migração, ela se deu tanto para ativos de renda variável, então as pessoas passaram a investir diretamente em ações, em ETFs e menos em fundos de investimentos em ações, e também, e de forma mais intensa, em títulos de renda fixa. A gente percebeu um crescimento muito forte ali de títulos de renda fixa, em especial os títulos isentos de imposto de renda, que além de maior previsibilidade, né, o título de renda fixa, você percebe uma busca por maior previsibilidade, mas além da maior previsibilidade do retorno, é uma busca por otimização fiscal. Né? Então, esses foram os principais movimentos que a gente observou do campo dos títulos, principalmente dos títulos privados. E até pergunto para entender um pouco mais sobre esse cenário, se é uma mudança que pode vir a ser estrutural, ou seja, a gente pode talvez ver os investidores se acostumando, se adaptando a esse mercado e essa mudança também, ou com a queda de juros eles já fazem essa mudança rápida? Porque a gente tem previsão de queda de juros, apesar de que diante do cenário de guerra e das incertezas, a gente não sabe exatamente se vai cair o tanto que era previsto. Talvez agora o Boletim Focus prevendo um corte de juros, por exemplo, para manter aí em 12,5% esse ano. Como é que você enxerga esse cenário? Pode ser um cenário estrutural ou talvez aí com queda de juros já existe uma movimentação relevante? Me parecem dois movimentos mistos, tá? Então, uma queda de juros, ela propicia uma busca por diversificação através de fundos, então você pode ter esse movimento, mas ao mesmo tempo que a gente teve um contexto econômico, a gente também teve nesse período aí dos últimos 5, 6 anos, um acesso maior do investidor a ativos direto, muito pela atuação das plataformas. Né? Então, as plataformas de investimentos cresceram e se desenvolveram muito nesse período e passaram a dar acesso de maneira mais fácil e direta para os investidores como um todo, e os investidores de alta renda também, a títulos e valores específicos, e valores imobiliários específicos. Então, você tem esses dois componentes que podem definir a manutenção ou não dessa diversificação através desses veículos. É provável que sim, que a queda de juros dê um fôlego a mais para os ativos ali via fundos, mas a gente não vê com muita clareza uma reversão desse quadro, até porque, como você trouxe aqui no quadro anterior, uma Selic terminal ali ainda em 2 dígitos, mesmo com o arrefecimento
momento dos conflitos geopolíticos. Agora, tem uma questão, Muriel, que eu queria chamar a atenção, que esse movimento para títulos, ele foi muito intenso, ele ganhou protagonismo, hoje ele é o principal veículo de investimento dos investidores de alta renda. Porém, a gente não viu o mesmo movimento acontecer para os títulos públicos, que também são investimentos diretos de renda fixa, são tidos como os títulos de menor risco, porque não tem risco de crédito na nossa economia, né? Eles são títulos emitidos pelo próprio governo federal. Então, era de se esperar que os títulos públicos também tivessem um aumento da participação nas carteiras dos investidores mais sofisticados, e a gente não viu isso. Se a gente pegar o comparativo entre 2020 e início de 2026, a gente vê que a participação dos títulos públicos ela se manteve praticamente estável em termos percentuais, né? E aí eu trago também uma análise em relação a isso, que é o papel das plataformas. Quando a gente percebe hoje qual é o incentivo para a distribuição e comercialização desses ativos diretamente aos investidores, a gente percebe que há uma discrepância entre o incentivo para distribuir um título público e um título privado, né? Embora haja ali a campanha de incentivo de distribuição de títulos públicos, a remuneração é muito aquém para as plataformas quando a gente compara com títulos, com a remuneração de distribuição de títulos privados. Então, o acesso às plataformas e a forma como a distribuição desses ativos é remunerada, elas também têm implicações na composição da carteira. Era de se esperar uma participação muito maior dos títulos públicos dentro dos ativos que compõem a carteira dos privates. Pois é, e aproveito para te perguntar, olhando para esse cenário desse avanço nos títulos privados, se existe algum risco na sua avaliação de uma concentração excessiva nesses ativos, o quanto que isso pode realmente prejudicar ou até preocupar o mercado? A gente precisa estar atento que sempre toda a recomendação ela tem que estar acompanhada de um suitability, de uma análise de adequação daquele investimento ao perfil de tolerância a risco, de horizonte de investimento e de objetivos financeiros que o investidor tem. Então, a gente percebe que esse movimento ele pode sim chamar atenção e trazer um flag de risco adicional. A gente tem que ter um olhar de risco adicional, principalmente, mulher, para concentração em relação a emissores, né? Você ter uma diversificação saudável ali de carteira entre nomes, entre setores, né, entre indexadores, isso vai te trazer muito mais segurança em momentos como o que a gente está vivendo hoje, né, momentos mais difíceis para a classe de crédito, para você passar de uma maneira mais segura por isso. Perfeito, é um ponto importante. Olhando para o cenário agora, especificamente a gente viu a ata do Copom, deixando muito claro que a gente deve ter um cenário de que os juros devem continuar da forma como estão, ainda restritivos, o quanto que isso pode impactar esse cenário e talvez o quanto que isso pode dar algum fôlego para os títulos públicos também. Como é que você enxerga esse cenário, já que os títulos públicos não estão tendo esse mesmo sucesso que os privados, como você analisou bem? Os títulos públicos acabam se tornando ali uma alternativa à alocação que eventualmente os títulos privados venham a vencer ou novos aportes. Então, o investidor alta renda ele precisa estar atento porque há uma categoria de ativos que ele não está se apropriando, muito pelo contexto que a gente comentou aqui da oferta, e que pode entrar como uma opção para que ele abarque a sua liquidez, para que ele aloque, né, os seus ativos e não tenha ali incremento de risco de crédito nesse momento. Muito bem. Patrícia Paloma, economista da Aral Consultoria, muito bom conversar contigo. Obrigada mais uma vez por essa análise e bom trabalho para você por aí. Obrigada, prazer. Obrigada.